Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio, começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Hoje o programa vai ser maravilhoso. Eu quero mandar um abraço ao pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, hora de expandir a consciência na área condominial, meu jovem. Vem pra cá, porque a gente vai ajudar você a ter mais noites tranquilas de sono através de duas coisas importantes. A primeira, adquirir conhecimento. Segunda, cria vergonha na sua cara. Começa a praticar o que você vai aprender, que eu tenho certeza que as coisas vão fluir no seu condomínio. E vamos que vamos, papo muito bacana. Falando para mais de 3 milhões de pessoas que querem falar de condomínio, as pessoas querem aprender. Então chegou no lugar certo, Inteligência Condominial. Hoje, recebendo ele, está estreando aqui no nosso programa, o meu amigo doutor Clemon. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Thiago. Uma satisfação estar aqui presente nesse programa que acrescenta e agrega extremamente conhecimento para o síndico, a todos que interessam nessa administração condominial. Muito obrigado pelo convite. Você está preparado? Porque só tem paulada aqui hoje. Condomínio é assim. Se não fizer burburinho, não tiver fumaça, não é condomínio, né? Vamos enfrentar, vamos tentar contribuir, com certeza estamos preparados. Bom demais. Eu gosto de falar da forma mais, né, eu respiro aqui, como fosse na rádio, porque o cara é fera, o cara é disruptivo, o cara veio para mudar o universo condominial, para dar mais luz à engenharia condominial, que é importantíssimo, meu povo. Estou aprendendo que eu estou passando muita raiva com obra, então eu tenho que aprender com ele. Vamos lá! Ele, uma das maiores referências, a maior referência de engenharia condominial do Brasil, do mundo, de outras galáxias, ele, Diógenes! Arrou, né? Energias positivas, tem que receber e fazer como é que é pro universo? Que venham todos esses méritos. E aí, pessoal, vamos falar de engenharia aplicada ao condomínio, como sempre, nos mínimos detalhes que vocês têm aí. Já dá um clique aqui, já deixa aquele like, comenta, manda sua pergunta. Cada dia tem mais gente interessada. Completamos os nossos 2.000 seguidores na página. Já fica atualizado, quase 2.100. Tivemos curso aqui em Brasília esse mês, 3 semanas seguidas, né? Então a galera tá entrando lá, tá aproveitando, tá esclarecendo. E daqui uns dias, qual dia? Unasíndico. Unasíndico. É um evento maravilhoso, né? Não é isso? Que dia vai ser o Unasíndico? 19, 20 e 21 de setembro agora. Espero você na Unasíndico. Evento a nível nacional, lançamento de produtos inéditos que você não sabe ainda. Mas segue lá, @Condominial Engenharia, e você vai saber com antemão. Tem até sorteio, nós vamos sortear lá um iPhone 15. Deixe seu comentário aqui, diga eu quero meu iPhone 15, que é o último formulário. O 15 é o último, não saiu o 16 ainda, né? Deve sair em setembro. Pô, vocês podiam presentear o cara que faz o programa, né? Compra. Como é que compra o aparelho? Esse povo é complicado. Tem que presentear. Eu acho que isso é mal de síndico. O síndico nunca ganha, velho. Eu acho que isso é mal de síndico. O síndico quer sempre ganhar alguma coisa. Para você tem conhecimento gratuito, prática, aulas gratuitas, lives toda semana. Estamos te ajudando a fazer uma gestão profícua, sem vícios. Não, doutor? Sabe o que é uma gestão com vícios? Nós vamos contar para você no final do programa. Fica aqui e pergunta aí, o que é uma gestão com vícios? Será que a gestão fuma? Toma muito álcool? Paz e amor. Vamos que vamos, inteligência condominial nos condomínios. Hoje o papo vai ser muito bacana, tem muita pergunta. Plantão tira dúvida, lembrando, pode mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com ou pode deixar aí no rodapé do vídeo a sua pergunta, o questionamento, né? A gente vem respondendo aí o pessoal. E vamos lá. Preparado então, doutor? Preparado. Eu gostei, doutor, bem alinhado, cara, né? Você viu que se eu não trago o meu terninho, né? Só eu fico passando vergonha. Aqui. Síndico é foda. Vamos que vamos então, né? Doutor, primeira pergunta do amigo Inácio. O título é Coro e placar mínimos. Aí ele fala: olá, educado, né, cara? Olá, olá, meu amigo Inácio. Fala o seguinte: sou morador e gostaria que me informasse qual deveria ser o coro e o placar mínimo para que os temas abaixo fossem aprovados na Assembleia. Tema número 1. Compra de enxoval de pratos para o salão de festa. Não há enxoval atualmente. E o 2 é implantação de mini mercado, aquele administrado por uma empresa particular. Então quer saber o coro, né, para o enxoval e o coro para o mini mercado. Prezado Inácio,
respondendo ao seu questionamento, o quórum de qualquer condomínio está previsto na convenção do condomínio se for um condomínio regular. Se for um condomínio irregular, está previsto um estatuto. Com essa vertente, eu vejo que compra de enxoval não envolve um grande numerário. No entanto, a sua convenção e estatuto deve prever um valor mínimo que o síndico pode realizar compras. Caso superado esse valor mínimo, né, para fins de compras, ele deve conduzir isso à Assembleia e a maioria daqueles presentes na Assembleia terão a oportunidade de votar sobre a aquisição ou não. Então, basicamente, deve ser feita a leitura do seu estatuto ou da sua convenção para fins dessa aquisição e para fins dessa aquisição desse material. A segunda pergunta... Do mini mercado. Do mini mercado. Da mesma forma, o mini mercado é uma cessão do espaço privado para que uma empresa utilize daquele serviço. Então, vai ser debatido se essa empresa, essa terceira empresa, essa empresa prestadora de serviço, ela vai custear em forma de locação, se o condomínio vai ter participação nessa venda, como é feito a questão do rateio da energia. Então, esse debate, ela não pode ser tomada isoladamente pelo síndico, deve ser levado para uma assembleia e a maioria simples dos presentes podem deliberar a respeito desse tema. Bom, o Jorge, a gente falou uma coisa que é interessante. O que você acha dessas gestões? Você está falando de gestão no começo, né? Das gestões que existe uma cota para o síndico gastar. Olha, é necessário. A gente pega muito problema aí nos condomínios, porque o síndico está muito engessado. Você tem que entender que o síndico é o gestor de um patrimônio, que o mínimo que ele tem que ter são condições administrativas, mobilidade, poder gastar um pouco para sair, para voltar, fazer compras, etc. Eu acho que a dúvida maior sobre o enxoval aí é sobre o bom senso, né? Tem uns lugares que a gente vai com o enxoval bem ruinzinho, tem um pessoal muito seguro, e isso até diminui um pouco do glamour, do salão de festa, do status do condomínio. Os condomínios precisam entender o seguinte, tudo é um conjunto. Quando você compra um prédio, ele tem lá um padrão de arquitetura, de engenharia, um formato que traz o status do condomínio. A qualidade, a forma de conforto. E o síndico tem que trazer toda essa linhagem compatível, né? Você não vai comprar um jogo de talheres ou de pratos, por exemplo, muito simplório diante de um condomínio mais bem elaborado, porque aquilo vai deixar em desconformidade. É como se aquela peça não fosse do salão. A outra observação que a gente falou aí é que o síndico precisa poder ter uma consultoria, gastar alguma coisa para tirar uma dúvida, para um esclarecimento, materiais de escritório, né? Toda essa coisa. Você imagina se tudo isso você for para a Assembleia o tempo todo. Então, como o doutor falou, as convenções mais bem feitas, elas têm um valor de previsão que não precisa de prestação de contas efetivo, só uma justificativa clara para aquilo lá. Mas presta depois, no final, né? Como a gente fala, no nosso método a gente ensina o síndico a não prestar conta de contas, ele presta conta de gestão. Por que fez, como justificou, se fez o procedimento correto, está dentro da previsão orçamentária, está dentro da taxa de manutenção predial, é diferente da sua taxa ordinária. E a questão do mercado, que você falou também na pergunta do nosso amigo aqui, é o seguinte, o mercado ele tem um propósito de serventia. Então esse contrato ele tem que favorecer o condomínio de alguma forma. Você deixa a alocação do espaço e muito cuidado com isso, porque a alocação do espaço ela tem que ser feita onde se pode fazer. Ela não pode dificultar rotas de fuga, circulação, ela não pode tapar a questão da sinalização de combate a incêndio, os pontos dos extintores, etc. Então, antes de você autorizar isso, cobre do teu síndico uma análise técnica ali sobre a instalação daquele mercado do ponto de vista do mapa de risco, da serventia, do espaço, a parte elétrica, alimentação, vai criar um disjuntor novo, um ponto, né? Porque você coloca um freezer, 2 freezers, uma máquina de gelo, sabe, prateleiras, LED, câmera para filmar, ponto da máquina, tudo isso tem uma demanda elétrica. Dependendo aonde vai ser colocado o mercadinho, ele vai precisar de uma infraestrutura ali. Aí, detalhe, a obra é para o condomínio? Mas é com a RT. A obra é para o condomínio? Mas com a análise prévia antes. É para o condomínio? Ótimo, mas tem que saber a demanda elétrica. Tem ar-condicionado? Vai ter refrigeração lá dentro? Então você precisa entender, não é porque é um mini mercado e que aparentemente essa ideia parece simples, que é simples. É simples a ideia, a instalação é uma obra, e essa obra tem que seguir os parâmetros do condomínio, aplica a NBR 16280 para você fazer uma colocação correta. Tá certo, né? E leva essa análise, tem que ser levada para os moradores antes. E, inclusive a forma de retirada. A empresa, ao retirar, vai recompor o local como estava antes. Mas isso é básico, não é não. A gente faz isso aí, tem 10 anos na praça. A gente pega esses casos, tenho certeza que o doutor já pegou.
consequências que parcerias de outras empresas dentro do condomínio deixam para o síndico resolver. Você, como síndico, já passou por isso. Né? E não é porque o mercadinho, o mercadinho, a conveniência. Ele tem que trazer benefícios para o condomínio, tem que ser muito claro o objeto de contrato. Verdade. O doutor, você citou uma coisa importante, né? Que já tem aí, muita gente está fazendo isso, que é esse procedimento de pagamento compartilhado. Vamos dizer assim, o que é o pagamento que eu estou falando? Porque tem muita gente que tem que ter o conselho fiscal para aprovar aquele pagamento. O que você pensa sobre isso, cara? Você tem mais de 10 anos de mercado aí. Então, o que a gente identifica ao longo dessa caminhada, também compartilho de 10 anos na área do direito condominial. Isso é bom, isso é muito bom. A ausência da participação do conselho fiscal na tomada de decisão do síndico gera um problema para o síndico na sua prestação de contas. A prestação da sua gestão é uma política que ele adota para não ter um problema mais à frente. Exatamente. Mas, na primeira fase de uma ação judicial de prestação de contas, ele deve comprovar todas essas questões. E a tomada de decisão por um síndico, amparada por uma decisão do Conselho Fiscal, retira grande parte da sua responsabilidade. Então, o conselheiro fiscal ele não pode meramente assinar um documento sem saber do seu teor. Ou, caso ele tenha que assinar, o síndico tem que se precaver mediante a consulta, seja do conselho ou de uma assessoria jurídica, para se proteger o patrimônio. Lembrando sempre, o síndico responde com seu patrimônio pessoal em razão de desaprovação da sua conta. Então, às vezes, naquele intento de ajudar a copropriedade, a ajudar o seu condomínio, uma tomada de decisão errada ou um desrespeito à convenção ou estatuto, o seu patrimônio pessoal, em razão de uma decisão judicial, pode atingir a sua casa, o seu apartamento, o seu patrimônio. Então é interessante ter a completude dessas informações quanto à decisão de tomada, a decisão que vai ser tomada no condomínio e a participação de todos os outros autores dessa questão. E outra coisa que eu acho que é importante falar aqui, porque tem muito conselho fiscal, não vou assinar, vão reprovar, que tem que ser algo justificado também, né? Não é só falar que não vai aprovar, né? Que vai reprovar. Né? Porque eu falei que esse dia eu passei por isso, o cara, eu não vou assinar. Eu falei, não, mas você pode assinar e colocar as ressalvas, pra gente entender o que está acontecendo, para poder corrigir. Tudo tem que ser explicado. Né? Porque não é só isso também não, né? Não vou assinar, não vou aprovar. Ele deve motivar o ato sua desaprovação ou que aprove, porque não é todas as contas que eventualmente serão reprovadas. Às vezes é uma contratação específica de um serviço, de uma aquisição de um enxoval, então ele reprova aquele item e na oportunidade da Assembleia o síndico terá a oportunidade de explicar a razão daquilo, bem como o conselheiro vai explicar o motivo da ressalva. Mas o desaprovar por desaprovar, aí é um ato político, né? Para fins de oposição. Fins de oposição. Vou te falar um negócio. Se o síndico coloca na Assembleia a necessidade de contratação técnica, e você simplesmente não quer aquela taxa, você não gosta, ou você está indisposto com o síndico, você volta, você impede aquilo, mas ele colocou com clareza na Assembleia as razões, a justificativa de contratação, etc. E pelo seu voto ele não sai, você não culpa ele, tá? A pessoa acha que o síndico não tem um engenheiro, ou não tem um advogado, etc. Se ele comunicou com clareza a necessidade daquilo, esse é o papel dele. Você que está no conselho tem que saber justificar o seu posicionamento. E uma coisa que eles confundem muito, doutor, é o interesse pessoal. Correto. Esses dias eu tive que falar para um dos conselheiros que estavam na Assembleia. Eu fui fazer um bate-papo. A síndica pediu um favor para explicar a situação do prédio. Eu fui lá fazer um bate-papo e um dos conselheiros falou assim: não, mas a gente não quer contratar engenharia, vamos adiantar a sua fala aí, porque eu estou com pressa, eu tenho outro compromisso e tudo. Eu falei: olha, me perdoa, mas a síndica pediu para fazer essa explanação. O restante da Assembleia está entendendo, está sem pressa. Eu acredito que se o senhor está aqui preocupado com um problema particular, o senhor tem que cuidar desse problema particular, porque nós estamos aqui para cuidar dos problemas do condomínio. E pasme, condomínio com mais de 5 processos na justiça, fachada com tela, sem teste bate-fofo, RT vencida, sem ponto de ancoragem, mais de 30 pontos de infiltração buscando, e o conselheiro não queria de forma alguma que contratasse um suporte de engenharia para a síndica. Qual que era o histórico desse conselheiro? Outra coisa importante, né? Desculpa fazer só um adendo aí. Não é para o síndico. É para o condomínio. É para o condomínio. Exato, não confunde isso, né? E a gente explica para o cara por que ele não queria. E aí vem a parte da inteligência emocional. Ele não queria porque ele era o síndico antes dessa síndica. E lógico que a retomada de tudo isso, como a gente ensina, a primeira coisa que eu ensino para o síndico é ele fazer um inventário da gestão anterior, não para condenar o síndico,
mas para alinhar os próximos passos. Porque, do contrário, ele pega uma herança ruim e segue, achando que está acertando. Né? E então, a gente sempre fala aquela questão, o direito te dá as obrigações para você agir dentro da linha do direito. Mas a forma de tratar o patrimônio está na engenharia. Tiago, se me autoriza a fazer um adendo, uma fala muito interessante e extremamente proveitosa àquele que nos assiste, que é o inventário da gestão passada. Exato. Porque, às vezes, o síndico anterior, aqui não é, a visão não é criticar A ou B, mas, às vezes, uma gestão anterior fez uma contratação equivocada, criou um débito que gera um prejuízo. Um exemplo clássico, deixou de pagar um ADARF, que gera uma multa. Verdade. Para frente. A omissão do síndico em não pagar um tributo, ele responde pessoalmente quanto a isso. Sim. Então, o síndico, quando ele assume esse novo síndico, essa nova gestão, realizar esse inventário é importantíssimo para a preservação Exato. Da sua gestão e de problemas futuros. O problema é que, via de regra, aquela pessoa que se lança à candidatura, ele não possui essa bagagem ou esse conhecimento, ou eventualmente não se preparou para isso. Então, ter uma equipe que possa lhe auxiliar. Tá vendo aí, tem né? como consultar. Uma questão também muito interessante. Às vezes, pode ser até motivo de crítica, eventualmente, daquele que nos assiste. Quando permanece muito tempo com a mesma administradora de condomínio, gera um problema que criam-se vícios, né? Fica muito repetitivo. Então, trazer novas formas de raciocinar, novas formas de identificar um problema, pode preservar o patrimônio. E esse inventário, uma tecnologia muito boa e aplicável para essa substituição, é importantíssimo. E é um aprendizado. A gente traz isso aí, doutor, pelo seguinte, porque dos maiores serviços que pede para a gente na auditoria é o seguinte: o síndico fez um monte de besteira e agora a gente quer corrigir tudo, e às vezes não é para isso. Quando a gente ensina na nossa metodologia a fazer o inventário, a gente faz o inventário da gestão interior numa profundidade que é o seguinte: a gente vai do inventário das manutenções, que é uma das maiores funções do síndico, que é a preservação do patrimônio, que preserva a vida. Né? Acabamos de ver um acidente aí sobre um incêndio e etc. E tomara que o síndico tenha deixado tudo e tenha sido uma fatalidade, porque o sistema de combate a incêndio está lá para salvar vidas. Você tem que fazer uma revisão dele anual, entende? É isso que eu falo para você, ó, é obrigação fazer, é direito. Se não fizer, você já está passível a pena penal, de verdade. É penal, é crime deixar de fazer. Tá? Lá no 86, o síndico responde, não é o síndico, todo mundo responde por omissão quando você tem a responsabilidade sobre aquilo. Então, o síndico deixa de fazer, ele responde por aquela omissão. Mas então, nesse acidente, o que a gente torce é para que tenha tudo dado em dias e que tenha sido uma fatalidade. A gente na engenharia estuda essa fatalidade. O Corpo de Bombeiro, a sua maioria dos que desenvolvem as regras são engenheiros. Não sei se vocês sabem, aqui em Brasília teve um programa onde os engenheiros, os policiais militares foram fomentados, incentivados a fazer o curso de engenharia, porque ele tem que avaliar questões técnicas de engenharia. E ele, quando dá um parecer, ele tem que assinar por isso. É como o teu pessoal do conselho, vai te dar uma negativa, tem que explicar o porquê. Não só porque quer. Porque a maioria das pessoas não quer chamar o bombeiro para fazer uma atualização, porque tem custo. Mas esse custo está previsto lá na criação da taxa ordinária, entende? Você tem que aplicar o recurso. Essa é a função do síndico. Tem que botar o dinheiro aqui, ali, por isso, por aquilo outro. Entende? Por isso que você que é síndico, como o doutor falou, responde com perda do patrimônio pessoal. Porque a sua obrigação não é lá fazer, é saber quando, como tem que fazer, qual é o profissional. Entende? Quando a gente explica essa questão do inventário, eu explico o inventário dos enxovais, a gente pegou aqui um do prato, né? Mas entenda, tem condomínios que tem PIBs altíssimos. O inventário dali, só aquilo ali precisa de uma equipe para fazer. Cadeiras de piscina, freezers. Aqui a gente tem um Itaguati em Águas Claras aqui, que são 4 coberturas, todas mobiliadas, completamente mobiliadas, televisão de LED e a ponta todo sistema de segurança, chaves, cadeados. É caro para refazer. O síndico precisa, meu amigo. Você que é síndico, você precisa botar numa mesa grande a gestão anterior, conferir o que foi feito de janeiro a janeiro, analisar aquilo ali, para de criticar a pessoa, porque às vezes você está menos preparado que aquela pessoa, você não tem aquela experiência, né? Vai ler ponto a ponto, vai reconduzir, analisar, e eu sou super a favor de, no máximo em 60 dias, você que é síndico recente, que assumiu a sindicatura, mesmo tendo experiência, chama uma assembleia e apresenta como você recebeu o condomínio.
Em que condições recebeu o patrimônio, em que condições recebeu o inventário passivo, ativo, se tem contratos, revisão de contrato, atualiza, chame as empresas. Não é para você ficar cortando contrato, mandando embora, não. É para você ter intimidade com o processo, saber quem são as pessoas. Aquelas pessoas que estão antes de você, elas trabalharam ali, prestaram serviço. Você chega julgando a nota daquela pessoa sem conhecer a história, a realidade. Qual foi a negociação anterior, né? Muitas vezes ele está te ajudando o dobro do que você está pagando para ele. Eu digo sempre nas aulas o seguinte: texto não é contexto. E quando você não sabe fazer o storytelling, colocar o contexto no texto, você perde muito da sua gestão. Por isso que a gente ensina o síndico a fazer prestação de contas da gestão. Qual foi o comportamento dele mês a mês? O que aconteceu na assembleia, sabe? Passar as atas de assembleia, comunica, tem uma lista de transmissão, manda para todo mundo, é direito do seu condômino. Uma das principais coisas que o síndico confunde é que ele não é o dono do prédio, ele é o gestor. O dono é quem está passando do lado perguntando: e aí, tá tudo bem? Estou com dúvida. Sim, e essa questão do inventário, do fechamento desse debate, o inventário ele vai trazer eventualmente problemas, perdimentos. Isso. E ao ser conduzido para a Assembleia vai adotar medidas, porque está previsto, sem ler qualquer convenção condominial ou algum estatuto, mas o Código Civil assim amarra, se for identificado algum prejuízo ou falha nessa gestão, eles podem sim deliberar pela ação de prestação de contas. Sim. E aí, por que não foi feito isso? Aonde que está esse inventário? Exatamente. Foi dado o perdimento do material. Garantias que se perderam porque não acionou. Aqui nós tínhamos direito a uma multa por conta de uma empresa que colocou um freezer, um mini mercado, mas não pagou a multa, não cumpriu. Aqui tem um valor a ser recebido, por que não recebeu? Então, é interessantíssimo o síndico se precaver, aquele que assume a gestão, ou até mesmo aquele que está no curso da sua gestão, fazer essa análise, essa verificação, fazer esse inventário, que é até a nomenclatura mais apropriada para a matéria. Ele faz toda essa investigação para ter segurança na sua gestão, bem como ele for passado adiante, para que, se ele tiver no curso da gestão, ver o problema, procure corrigir, resolver. Exato. E passar sem problema. Eu acho que, sim, que o mais importante é melhorias, né? Não é uma questão de você buscar caças bruxas que falam. Não, mas você tem um parâmetro, o processo para poder melhorar, evoluir, né? É isso. E vamos evoluir também, então. Manda os patrocinadores aqui, vamos falar deles aqui, senão a gente não evolui, ó. Manda aí, coloca para nós na tela aí nosso patrocinador. Qual vai ser o primeiro? Olha, ó. Combate Extintores! Vamos lá, amiga Juliana da Combate Extintores. Mandar um abraço para Juliana, pessoa maravilhosa. Qual o próximo, meu jovem? Vamos lá, DC Condominial, amigo Daniel da DC Condominial, né? Falando um pouquinho do DC Condominial. Então vamos lá, DC Condominial. 48 mil. Vamos lá? Fora. DC Condominial, garantidora, mais garantidora do Brasil. Pessoal, foca aí, DC Condominial. Próximo. Vamos lá, próximo é Cicobi DF1000, manda um abraço pro meu amigo Marcelo lá, um cara maravilhoso também, que vem ajudando todos os condomínios aí. Qual é o próximo, meu jovem? Olha, o doutor Jorge, fala aí, Jorge, da BSB Engenharia. Já passou ali os 2.000, né? Passou dos 2.000, tem que atualizar aí, Mari. Ô, Mari, me ajuda. Pessoal, BSB Engenharia Condominial é uma desinência da BSB Engenharia Civil. Nós já éramos especialistas em obras e projetos, né, em outras áreas, e de 2016 para cá a demanda condominial veio muito grande, a problemática junto ao síndico, etc. Então hoje a gente tem um combo que você, síndico, contrata conosco, do laudo de inspeção inicial ao plano de manutenção, ao projeto de gestão de obras, que é um treinamento para você entender aonde você aplica a engenharia. Você recebe um histórico completo do seu prédio, mais o plano de manutenção, as orientações, e eu apresento online ou presencialmente no seu condomínio toda essa questão da engenharia condominial. Então você compra um laudo, recebe um plano de manutenção, um plano de gestão, um treinamento e a apresentação no condomínio. É o combo do síndico de sucesso. Bom demais. Qual o próximo? Vamos lá, o próximo aí. Gostou? Até a televisão eu gosto do Jorge. Olha lá, que maravilha. Sombrear Coberturas Interente, minha amiga Débora, pessoal, isso aqui é muito bacana. É uma valorização do patrimônio. A gente estava falando de enxoval, né? Até ia comentar porque a gente tem que entender, gente, que tudo isso é investimento que você faz no seu patrimônio. Se um enxoval, um valor agregado, está agregando ao patrimônio também, né? Você vai utilizar, que a gente possa sempre escolher soluções que sejam mais compensadoras para o condomínio. Sombrear, quer falar uma coisa? Falar, Sombrear, ela está fazendo um treinamento com a gente na parte de engenharia para condomínio, porque a empresa é super dedicada ao cliente. Então ela está percebendo o seguinte: a gente fez um estudo de viabilidade econômica para eles,
que a aplicação das coberturas em prédios que você não tem vaga de garagem coberta, ela valoriza de 10% a 15% o seu imóvel. E eles patrocinam, financiam 48 vezes, né? E por que ela veio na gente para fazer um treinamento? Sobre estruturas. Então, todo o produto deles é validado por a gente dentro da engenharia civil no condomínio. Então, ela tem chamado a gente para fazer a avaliação das estruturas do prédio para instalar as coberturas a custo zero. Ou seja, ela paga para nós fazermos as avaliações. E aí, o pessoal fala assim, mas é o patrocínio e tudo. Não, são empresas independentes, só que conversando aqui, fomentando, igual estamos com o doutor aqui, o que aconteceu? Ela pediu uma certificação de que as estruturas suportam a cobertura e, quando não suporta, volta para a indústria e refaz aquela estrutura para se adaptar ao condomínio. Então, empresa muito séria. Eu fiquei impressionado com o comportamento dele. Então, segue lá, gente. @Sombrar Estruturas Inteligentes, conteúdo maravilhoso. Qual é o nosso próximo? Eu acho que é a minha Gabriela. Vamos lá. Aí, Gabriela, o doutor Kiklemon, foi indicação da Gabriela. Quero mandar um abraço para tive com ela hoje lá. Pessoa maravilhosa. Gente, a Facilita é uma empresa que está há muitos anos no mercado aí. Gabriela é uma pessoa séria, faz um trabalho de qualidade, vem ajudando os síndicos no dia a dia. E a gente comentou aqui, esse pessoal que eu indiquei para vocês aí, entra no Instagram depois, pesquisa eles, porque são contribuições, né? E sozinho a gente não faz nada, né, doutor? Tiago, e para acrescentar a questão da Facilite Gestão Condominial, no meu entendimento, que está no mercado, acompanha outras empresas, mas a Facilite ela tem um trabalho de gestão fantástico, um site de acesso fácil, não só para o síndico, mas também para o condômino, que precisa de um boleto, precisa de informação. Então, ela entrega muita informação, vários colaboradores dentro da empresa para atender às demandas dos condôminos. E isso acaba descansando o síndico, que ele não precisa ficar resolvendo um problema pequeno, que o meu boleto não chegou, isso não aconteceu, realizar uma assembleia virtual. Então, participar de votação com dispositivos eletrônicos, né? Então entrega um dispositivo para cada um, faz a votação com a possibilidade de auditagem. Então, dessa parte de gestão condominial no Distrito Federal, na minha percepção, eles são o primeiro colocado. E a proprietária entende muito, né? 20 anos de praça. Ontem o pessoal na aula perguntando só trabalhou com isso. A Gabriela só faz isso, né? 20 anos fazendo só isso, né? Sabe muito, eu estava na aula ontem, o pessoal falando assim, doutor, mas como é que a gente faz para contratar, etc. Eu falei, olha, você pode contratar um monte de gente por aí, mas a experiência vai vir junto com o profissional. Não tem como pegar os 10 anos do doutor aqui e transferir para outro advogado. O cara vai ter que passar os 10 anos. Então, vamos seguir. Bota aí nossa logo maravilhosa, que mistura razão e emoção, que é condomínio, né? Vamos lá, ó. Plantão Tira Dúvida, sei que o nosso programa aqui, que tem muito assunto bacana ainda pra gente debater e conversar aqui hoje, né? Meu amigo Inácio, muito obrigado pela pergunta, espero que a gente tenha atendido você. Próxima pergunta, amiga Jéssica. Essa aqui é boa pra caramba, quero ver se o doutor é de rocha mesmo, se tem funcionamento. Ó, a Jéssica, a pergunta é... Lá vem porrada. O título, minha inquilina foi multada por deixar lixo na escada. Pode isso. Aí ela relata o seguinte, ó. Minha inquilina foi multada por deixar lixo na escadaria do prédio. Porém, ela alega que não deixou. Que houve uma vez que deixou uma sacola com papéis para fora, pois iria pegar quando descesse. Mas que não ocorreu mais. Estou desconfiada que outro morador mal intencionado está se aproveitando do erro dela. Oh, tadinha, né? Ela pode ser multada sem provas do que foi ela que deixou o lixo ali? Não tem câmera nas escadarias internas do prédio. E aí, doutor? Pode ou não pode multar a mulher que deixa o lixo na escadaria? Tiago, nossa Constituição... ela é muito clara no seu artigo 5º, inciso 55, que todos possuem o direito de ampla defesa e contraditório, seja judicial ou extrajudicialmente. Então, antes de qualquer aplicação de multa, seja o proprietário do imóvel ou o inquilino, deve ser enviada uma notificação de forma antecedente para que essa pessoa promova a sua defesa. Caso a pessoa permaneça silente, ela não manifestou a sua defesa, aí sim o síndico pode, conforme a gradação ou a previsão no regimento interno do seu condomínio, a penalidade correta para o caso. Então, sim, a inquilina pode ser multada sim. E digo mais, a multa pode ser direcionada ao proprietário do imóvel, porque dívida condominial, multa, taxas ordinárias e extraordinárias são dívidas
do latim propterrem, vinculada ao imóvel. Então, aquela penalidade ela pode ser direcionada ao proprietário do imóvel, que depois deve utilizar de meio próprio para receber esse valor do seu inquilino. Exato. Então, e além, acrescendo ainda mais, o contrato de locação desse proprietário do imóvel com o seu inquilino deve, inclusive, fazer menções, ressalvas quanto às obrigações das convenções ou estatuto do condomínio. Então, sim, a inquilina pode receber essa multa, como também o proprietário do imóvel pode ser obrigado também ao pagamento. Doutor, é maravilhoso. O cara é um lorde. Do meu ponto de vista, deve, porque a pessoa que deixa lixo fora da lixeira é falta de consciência e prejudica o coletivo. E é incrível porque, cara, a gente vem sofrendo tanta questão de lixo, né? Não sei você lá no condomínio ou de hoje. Cara, eu tô sofrendo tanto com isso, porque as pessoas não conseguem cuidar do próprio lixo, cara. E é uma coisa que é um absurdo. Servidão, o pessoal quer servidão. Cara, você não consegue descer e botar o lixo na lixeira, viu que o lixo tá cheio ali, bota o lixo de qualquer jeito, misturado. Cara, mas você sabe qual é o problema aí? Você sabe qual é o problema aí? Eles esquecem que, gente, toda a sua rota de circulação dentro do condomínio, corredores, escadas, elas são rotas de fuga. São projetados para a entrada e saída das pessoas, principalmente em estado de emergência, onde a pessoa não tem que ficar pensando se tem um lixo por ali. Então pode parecer para você uma sacolinha, mas para um idoso, para uma criança, ou para você mesmo, que vai sair quando toca um alarme de incêndio, você não quer saber o que é, você só não quer que tenha nada lá. Então é uma questão de preservação simples. Quer deixar um lixo? Deixa na sua sala. Não deixa no corredor dos outros. Ali é área comum, não é seu. Você é dono para manter organizado. É o que mais você tem que cobrar do síndico. O meu ambiente, o meu lugar, onde eu pago em dias a minha participação. Eu estou pagando. Paga em dias para deixar limpo. Você não paga para sujar, você paga para usar limpo e seguro. Né? Agora vai deixar sacolinha de lixo. Outra coisa, acho que uma colocação bacana, né, que o doutor fez, nada a ver. Que nós sim temos que ter essa atenção, porque vai na emoção ou na pilha das pessoas, né? Porque assim, o condomínio quer que multa, tem que multar. Fala, gente, não é dessa forma, existe um procedimento, assim, né? E toda vez que a gente for redigir, gente, uma notificação ou uma notificação de multa, atuação, o que for, procura um advogado. Você não tem uma procura para dar consultoria, porque se você escrever de forma errada, aquilo pode vir contra o um ato jurídico, né, doutor? A notificação é um ato jurídico. Você faz errado, você tem uma contrapartida. É um ato administrativo que deve deixar muito claro o dia, previsão de horário, identificar eventual responsável por aquela questão, inclusive acrescentar o direito de defesa e contraditório, porque na convenção deve ter. Se a convenção não possuir essa previsão, ele pode fazer a citação geral, que é a Constituição Federal, para conceder. Porque se eventualmente ele aplicar essa multa sem atender esse requisito, a pessoa vai no juizado especial, cível, vai fazer a sua defesa ou sua inicial manifestando a ausência do direito de ampla defesa e contraditório e a multa será anulada. E o síndico, nessa questão, ele vai sair enfraquecido, porque é uma gestão displicente quanto ao regramento e o sentimento de impunidade que vai prospectar dentro do seu condomínio. Então é interessante ter o cuidado com esse requisito, ter modelos prontos, né? Não precisa ser para cada demanda uma nova notificação, mas um modelo pronto para conseguir descrever a motivação daquela advertência, que é a penalidade. Outra coisa importantíssima, pessoal, não tem câmera, tem testemunha, bota o nome da testemunha. Para garantir, né? Para não ficar nesse disse, não me disse. Ah, será que é, será que não é? Então fica aí, né? Falou que faltou comprovação. Não tem câmera, como a pessoa sabe o que é a sacola? Pode ter sido o primeiro andar que colocou no terceiro, o quinto que colocou no segundo. Então, assim, né? Não, na minha visão ali, o síndico, da forma como foi apresentada a pergunta, ele não deveria ter multado. Ele, no mínimo, no máximo, ter notificado, justamente pelo que o doutor falou, dar à pessoa ampla defesa, né? Dizer, olha, não estava no prédio, eu estava viajando, eu não estava aqui, não foi participação minha. E se ele não tem como comprovar que foi aquela pessoa, ele não vai multar de forma nenhuma. Porque é um ato administrativo, né? Mas ele tem uma consequência jurídica no negócio. Dá um direito de resposta para a pessoa. Você traz uma situação que é interessante, porque aqui, pelo que eu entendi, já não é a primeira vez, é a segunda vez que tem acontecido o fato. Exato. Doutor, que momento pode multar? Pode multar direto? Como é que é o procedimento para chegar no lado da multa? O Jorge trouxe um debate, já que a pessoa já antecipou a sua defesa e refutou a questão que ele não cometeu aquele fato. Ok. Pronto. Sendo uma questão reincidente, aí, em razão do dever de cuidar do patrimônio, o síndico pode implementar uma câmera naquele local. E hoje em dia, essas câmeras digitais, R$250, R$300, ele instala, coloca no local, comunica
no pergolado, no acesso do seu prédio, essa informação, comunica ali no andar que está instalada uma câmera para coletar essas informações. Esse ato já vai coibir essa ação. Agora, se mesmo assim ele decidir na aplicação dessa penalidade, em eventual ação judicial para anular isso, ele vai chamar os outros proprietários do andar para testemunhar que não foram eles. E a outra parte vai demandar a contraprova dessa questão e vamos deixar para o judiciário deliberar. Aí só Deus vai saber quando vai ser julgado. Tá vendo aí? Síndico é autoridade ou não é? Se fizer errado, toma porrada. Se der porrada errado, toma duas, né? Jéssica, espero que a gente tenha ajudado você aí. Converse com a sua inquilina, vamos cuidar do lixo, vamos ter essa consciência, né, gente? Vamos lá. Próxima pergunta super interessante, gostei bastante aí. Já, tô vendo que tá preparado. Doutor dos meus, tá preparado. Vamos lá. O Maurício, ele fala o seguinte, ó. O título é Convenção obriga a todos a pagarem taxa de condomínio. Aí ele já fala assim: na convenção do condomínio está claro, a regra é clara, que todos devem pagar a taxa de condomínio. Em uma simples AGO foi dado isenção ao síndico. Pode ser revogado tal isenção em nova AGE? E aí, doutor? Essa que é boa, velho. Pode sim. Só as arapuca, né? E aí? Pode sim. Eu gostei dessa. São temas que, ao longo da caminhada, nós já defrontamos com essa questão. Semelhante ao síndico que aumenta o seu prolabore na gestão. Ele não pode aumentar o seu prolabore na mesma ocasião que ele vai realizar a eleição dele, onde ele é eleito e já aumenta o prolabore. Não pode. O debate é, se for uma cláusula vinculada à sua convenção de condomínio, é nulo de pleno direito, passa a acessar a justiça comum, ele vai anular essa questão. Agora, se a convenção não põe nenhum fechamento, essa questão de conceder alguma benesse ao síndico, seja o prolabore, aumento do prolabore, ou isenção de taxa, que em tese contribui, que ele deixa de desprender de valor, né? Se não tiver nenhuma obstrução na convenção do condomínio, essa AGO ela é válida. É válida. Então, a gente tem que olhar inicialmente o que diz a convenção do condomínio quanto a algum tipo de impedimento a esse respeito. E lembrando que ele não pode ter aumentado ou dado essa benesse a ele na AGO que seja a ata de eleição dele. Porque aí já é nulo de pleno direito. Não pode. Interessante, hein? Quer complementar aí, meu amigo? A questão é o seguinte, sobre os síndicos e gestores, né, eles têm a deliberação justamente para o que a gente falou, ele tem que ter condições de mexer administrativamente na situação. E você que é síndico sabe que o imposto sobre o valor que o síndico recebe é grande, né? É 20%. Então, 20%, se ele recebe R$1.000, só fica 800. Entende? Então, a verdade é o seguinte... É mais, não é isso? O condomínio paga 20% sobre o prolabore do síndico, que é o síndico morador. Isso. Então, se você tiver 1.000, quando vai pagar R$1.200. A gente que é síndico de produção, a gente emite nota fiscal, então a gente recolhe na nossa... Isso, mas aí eu digo no imposto de renda, quando o síndico vai declarar, ele tem uma tributação pesada. Aí já é a coisa... final do ano, porque quando o condomínio declarar o pagamento para o síndico, tudo direitinho, o síndico vai ter que declarar o imposto de renda. E em cima do imposto de renda... nem quer receber por prolabore. Quando você vai para o imposto de renda, vai somar o que ele ganha como síndico, mas o que ele ganha como pessoa física. E aí, nos dois, ele vai subir uma alíquota que vai chegar a 27,5%, dependendo do valor. Aí, eventualmente, essa ajuda de é uma matéria tributária, mas, eventualmente, esse prolabore deve ser dado uma nova nomenclatura, ser uma ajuda de custo, se der algum abono, porque a matéria indenizatória, via de regra, não sofre tributação. Então, cada caso é um caso para aumentar o prolabore. O negócio é o seguinte, eles são muito educados. Que é o problema do povo. É muito educado. Eles é muito lordes aí, de terno. Eu não tenho terno nem gravata. Seguinte, ô Maurício, tu quer que o cara trabalhe de graça, cara? O que tem o cara ganhar a taxa de isenção do condomínio, o cara vai servir. Eu acho que ele é muito louco ainda, porque fazer isso de graça. Ele acabou de falar de tantos riscos, responsabilidades. Responde com o patrimônio pessoal, né? Ele é praticamente o fiador do negócio. Então, tem, inclusive, empréstimos bancários que você faz do condomínio para fazer obras de interesse do condomínio, eles não pedem para você que é condômino assinar um contrato como fiador, não. Quem coloca o patrimônio em xeque é o próprio síndico, meu amigo. É o próprio síndico. Então, sabe o que eu falo? Ontem eu até falei na palestra para o pessoal aqui do curso de Taguatinga, é o seguinte, a situação que o síndico passa hoje nos condomínios, ela se assemelha muito à situação do professor Raimundo. Ele tem que atender cada condômino naquele perfil, e ali tem, você viu que cada personagem tem uma dor emocional, um detalhe, etc.
E o professor tem que se desdobrar na dificuldade do aluno e o salário, ó. Mas é isso mesmo. Só que esse salário do Raimundo representa o do professor Raimundo. O síndico representa o salário do síndico e a verba de administração. Então ele fica 2 vezes igual ao professor Raimundo. Uma nas condições de administrar, porque o seu condomínio é um produto de engenharia, ele é uma mini cidade, ele tem esgoto, água elétrica, todas as manutenções de telhado, fachada, vedação e todas as pessoas com todos os problemas que muitas vezes ele vai administrar, nem é função dele, mas você chega lá e pede para ele. Só que na hora de pagar o Prolabore, aí, meu amigo, você quer colocar igual o professor Raimundo, né? Então, imagina que fosse o seu Prolabore e pense assim: será que eu teria disposição, estômago, expertise, condições de administrar esse condomínio? E pensa mais profundamente, quanto eu cobraria para fazer isso? Compara com a tua profissão para você ver a diferença de dificuldade e a diferença de retorno. E eu falo, já fui gestor de várias empresas aí, multinacional. Nada chega próximo de ser síndico. Nada, gente, nada, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Tô vendo que o doutor tá bem, não vai aumentando o nível aqui. Vamos aumentar o nível porque nossa audiência quer conhecimento, quer aprender. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Você que tá no YouTube, pô, nos ajude aí, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. No rodapé do vídeo tem todos os nossos apoiadores e se permite experienciar essa galera que tá ajudando o universo condominial a expandir. Vamos lá, ó. Preparado, doutor? Preparado. Tá tranquilo agora? Tá tô filmando aqui, tá então, preparado aí? Ó, faz ao vivo e a cores. Vamos lá, hein? Então vamos lá, o Bruno manda a pergunta. Lembrando para mandar essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. O título é: condomínio pode proibir o uso de garagem em caso de aluguel temporário? Ele descreve: boa noite. Ok, meu, educado, boa noite, boa tarde, não sei qual assistiu o programa, bom dia, né? Fala o seguinte: tem uma dúvida. Meu pai tem um apartamento de aluguel temporário na praia, né? E resolveram que os inquilinos não poderão mais usar a garagem para estacionar o carro, somente o proprietário. Pode isso, doutor Cleomar? Olha aí. Não pode, mas faço uma ressalva. Advogado, depende. A questão do acesso... Por que vocês nunca dão uma resposta direta, doutor? Porque, vamos dizer, a vida em sociedade é muito complexa. Né? Porque depende. Existem condicionantes. Então vamos lá, vamos lá que o Bruno quer saber se pode ou não pode. Sobre a questão da... proibir por proibir, não pode, porque é a sua propriedade, como proprietário, é o seu patrimônio. A garagem integra a matrícula do seu imóvel. Tem PVA, paga IPVA, pega IPTU. Paga IPTU, tudo, então né? Ele é a propriedade sua e você que pode usar, usufruir, gozar como bem entender. Por outro lado, o condomínio precisa adotar medidas de segurança, porque se deixar qualquer veículo acessar, pode ser eventualmente um malfeitor que para um carro dentro da garagem, invade um apartamento, embarca o material e sai. Então o condomínio não pode proibir, mas o condomínio pode colocar uma ressalva, uma necessidade de que aquele veículo seja previamente cadastrado, seja com a tag, seja identificação na portaria, para que os porteiros, o zelador, aqueles que cuidam do condomínio, bem como o síndico, possam ter segurança que aquele carro pertence a alguém. Então, essa é a melhor medida para essa questão. E acho que é muito importante, né? Porque às vezes nós síndicos, é o que você falou, né? A gente acha que somos juízes, dono do poder, né? Porque existe o direito do outro, né? Eu acho tudo bem, eu concordo que tem que criar um processo, por exemplo, já que vai alugar, a pessoa comunicar qual carro que vai ser, qual placas, né? Controle de acesso, Thiago, agora faz parte da segurança do patrimônio. É uma das responsabilidades do síndico. É necessário ter no condomínio. Controle de acesso, para você ter uma ideia, a gente fala de controle de acesso de um modo simples, a entrada e saída de um veículo. Mas lá nas obras você tem um controle de acesso na NBR 16280 que pede para identificar as pessoas pelo período que ela trabalha no condomínio. Entenda bem, meu amigo. O seu condomínio é uma comunidade, você é um gestor e você precisa ter controle sobre os acessos. É uma obrigação sua para a segurança geral. Né? Todo mundo que está ali está identificado. É um absurdo você ter um carro para entrar numa garagem que não tem acesso, não sabe quem é, não tem as regras. Né? Eu digo muito para o síndico sobre essa questão do inventário, não só o inventário, mas também o Welcome Home, né? Aquele boas-vindas, você dá um kitzinho ali com a cópia do regimento interno, da convenção, uma carta dizendo eu sou o síndico, fala comigo nesse canal, naquele outro e tudo. Você imagina o veículo tem que estar 100% identificado.
pessoa, o veículo é meio de transporte. Ele traz tudo que puder carregar nele em qualquer espécie, não rejeita nenhuma matéria. Um veículo que está dentro de um condomínio sem uma identificação, ele é um risco social para todo mundo. E o síndico deixar correr solto não está certo. E depois, se o síndico não tomar o cuidado a esse respeito de identificar o veículo, ocorrer algum furto lá dentro, o CNPJ, o condomínio, a copropriedade pode responder por eventual dano Exatamente. daquele patrimônio isolado. Então, essa questão de segurança ela é importantíssima e nos condomínios que nós assistimos aqui no Distrito Federal, nós somos bastante enfáticos com isso. Porque às vezes a pessoa está chegando meu namorado, está chegando um amigo, quer que pare a minha vaga. Não. Não pode. Aí não pode. Se você quiser prever isso, você faça o seu requerimento, vamos autorizar aquele acesso. Alguns condomínios têm vaga de serviço. Eu, como engenheiro, a gente atende mais de 30 condomínios fixos hoje no Distrito Federal, graças a Deus, e vários condomínios têm uma vaga de serviço, porque não tem acesso, eles sabem que tem essa vaga de serviço. Então, a gente não entra na garagem se o veículo não tiver identificado. Às vezes o porteiro manda entrar, a gente fala, não, calma aí, vamos lá fazer o cadastro. Aí faz o veículo do carro, da empresa, do engenheiro, da nossa equipe, qual deles que vai, rotineiramente, se são dois, identifica os dois, identifica o carro da empresa, para na vaga. Fica ali o tempo de acesso. Até para mim, saber onde o pessoal está é maravilhoso, porque entrou, acessou, quanto tempo foi de visita, etc. É necessário, gente. O condomínio ele não é mais o seu lar, ele é um espaço de convívio, são diversas etnias, a gente fala isso aqui constantemente, desde o indígena, né, do índio. Como é que é o termo certo, doutor? Não pode mais, eu tenho medo de falar as coisas agora, porque você fala índio, o pessoal acha ruim, indígena, o pessoal acha ruim. Nativos do Brasil, pessoal que está na Venezuela, Bolívia, Zimbábue, Camarões, todo mundo aqui, Brasília tem todo mundo disso aí. Você passa no semáforo, o cara é da Nicarágua, mas está aqui no Brasil. Ele mora em um prédio. Povos originários. Povos originários. Desculpa aí, pessoal, eu estou aprendendo essa linguagem nova, tá bom? Povos originários. Cada um tem uma cultura diferente, tem um comportamento diferente, correto, né? E o condomínio que você administra simplesmente tem uma convenção, tem uma comunicação cultural ali dentro, tem todas as regrinhas que você precisa comunicar. As pessoas não vão adivinhar isso, né? Tem que participar, não tem jeito. É uma interação contínua, constante, dinâmica, como é o direito. A gente sempre comenta aqui o tanto que evoluiu o direito condominial sobre a pandemia, por exemplo, né? Ninguém contava, ela acelerou com uns 10 anos de comunicação, entende? Mostrou para todo mundo a nossa fragilidade como seres humanos. Então, você não cuidar do sistema de controle de acesso com o veículo, com essa questão toda, é isso aí, vamos seguir o nosso programa. Muito simples. Isso é muito importante. Vamos entrar conteúdo para os nossos amigos síndicos, síndica, vem para cá, que o papo é maravilhoso. Maurício agora fala o seguinte, o tema é: tá aumentando o nível, doutor. Vamos lá, vamos zerar esse game. Vamos lá, ó. O título é: o síndico não proprietário e sem procuração pode votar na matéria. Aí fala o seguinte: o povo tudo educado hoje. Boa noite, Maurício. Fala o seguinte: a questão é: o síndico não proprietário pode votar em nome do proprietário? Há alguma legislação, aí fala o Código Civil ou específico, que determina esta obrigação ou desobrigação do síndico não proprietário votar sem apresentar a procuração da proprietária? E aí, doutor? Maurício, para responder a sua pergunta, a gente precisa ler a convenção do seu condomínio, porque lá vai delimitar a quem pode representar aquela unidade, porque o proprietário, de fato, tem direito a voto. O síndico, que não é proprietário de imóvel, por si só ele não pode votar, mas eventualmente, se ele tiver uma procuração e a convenção do condomínio autorizar a validade daquela procuração, ele pode sim votar sobre qualquer tipo de matéria. Existem condomínios que a convenção autoriza que a unidade pode ser representada meramente por uma única pessoa, porque outros condomínios não. Uma pessoa pode representar vários, né? 20, mas, doutor, e aí ele decide uma eleição, decide um ponto. Nesse caso que ele fala aí, sem procuração, ele só é o síndico, que foi isso, né, a pergunta? Ele é só o síndico e tem uma unidade que a pessoa autorizou o síndico fazer esse voto e ele vai lá e vota pela pessoa. Se a convenção pelo que eu entendi, autorizar, não tem conexão, né? Se a convenção autorizar e se ele tiver procuração, se ele não tiver a procuração e a autorização for meramente verbal, não for juntada na ata daquele ato, daquela assembleia, o voto dele é nulo. É isso que ele pergunta aí. Olha aí de novo a pergunta. Isso mesmo. Sem procuração, votar no lugar de uma unidade que o proprietário autorizou. Não pode. Não tem conexão, entende? Até porque é uma questão seguinte: imagina você está na assembleia,
descaminha para um lado, aquela questão está no edital, ela vai ser aprovada com uma ressalva, vai ter o voto, o proprietário não está lá, vai ser a opinião de outro e não tem nenhuma comprovação de que ele estava autorizado. Na minha opinião, até o síndico está com problema de fazer isso, né? Correto. Ele não deveria se pronunciar. Fragiliza a ele é o guardião do regulamento, como é que ele vai trabalhar fora do próprio regulamento? É, muito certo não, hein? Né? Vamos mandar aqui, vamos falar nossos apoiadores de novo aí. Vamos, que essa aí é a lei, o rito. Nossos apoiadores. Bota aí, Mário, pra mim. Mário agora é ninja. Ninja. Vamos lá, Mário, bota aí pra nós aí. Aí, ó, primeiro, eu não posso deixar de falar da minha amiga Juliana, Combate Extintores. Pessoal, vamos deixar nosso sistema de combate extintores tudo tininho, para que quando for utilizado, que funcione, que salve vidas. Isso aqui tá falando sobre vidas. Então bota aí Combate Extintores, minha Juliana, pessoa maravilhosa, vai fazer um trabalho há muitos anos em Brasília nessa situação. Qual é o próximo, hein, amiga Mari? Vamos lá. Segue aqui nosso Inteligência Condominial, Rede SPTV. Qual o próximo? Já foi, Combate Extintor, próximo. Vamos lá, aí ó, meu amigo Daniel da Décia Condominial. Isso aqui é muito importante, né, doutor? Isso aqui é tranquilidade para o síndico. Garantidora, vem para ajudar nós síndicos a fluxo de caixa. E uma das maiores do Brasil é a Décia Condominial, amigo Daniel. Entra lá na Décia Condominial, vê o conteúdo, que é uma empresa que vem ajudando muitos síndicos aí a ter mais noites tranquilas de sono. Qual o próximo, amiga Mari? Aí, ó, Cicobi DF1000, esse banco é maravilhoso, vem ajudando os síndicos aí a realizar as manutenções, fazer obras, investimento, condomínio. Cicobi DF1000, cara, uma das menores taxas bancárias do Brasil e para condomínios. Vamos lá, o próximo, minha amiga Mari. Vamos lá, porque todo mundo quer apoiar. Se quer apoiar a gente, inteligenciacondominial@gmail.com. Temos a BSB Engenharia. Mais 2 mil seguidores aí também. Vou mandar para a Mari aí, atualizar o quadro, Mari. Nós aí. Treinamentos, cursos de formação para o síndico, desde a oratória até a palestra, né? Em apresentações de alto impacto, inteligência emocional, didática de trabalho, agenda do condomínio, treinamento no plano de manutenção, plano de gestão, interpretação dos laudos de inspeção, que é uma grande deficiência que a gente descobriu no mercado, doutor. O pessoal tem muita dúvida sobre os termos técnicos. Até às vezes os advogados vêm na gente para tirar dúvidas sobre o termo técnico, né? Assim como a gente vai lá saber como é que é o comportamento do jurídico, aqueles termos ali, sucumbência, essa coisa, como funciona tudo isso, cada um na sua área. A gente tem o orgulho de trabalhar alinhado dentro do direito, da engenharia e entregar o supra-sumo para os síndicos, só tomar a decisão. Essa é fera. Próximo, vamos falar dos próximos. Só tem gente fera apoiando aqui no Condominial. Sombrear, coberturas inteligentes, minha amiga Débora. Isso aqui, gente, é investimento, você faz seu patrimônio, tranquilidade, conforto. E outra coisa, mais barato que um iPhone. Aí o Jorge vai dar um iPhone, é mais barato que um iPhone isso aqui, gente. E divide 48 vezes aí, um projeto inovador com qualidade, que vem ajudando aí os condomínios a ter mais conforto e qualidade. Sombrear, coberturas inteligentes, amiga Débora. E o próximo, minha amiga Gabriela, eu tive lá hoje, uma equipe maravilhosa aí, que vem atendendo, ajudando os síndicos na parte de gestão condominial, uma administradora aí que é referência. A gente falou que a Gabriela só trabalhou com condomínio só a vida toda. Tem mais nada, só trabalho. Eu não sei como é que ela aguentou, como é que ela aguenta, mas a vida toda trabalhou com condomínio, vem ajudando os síndicos aí. Então, minha amiga, tanto que o nome é Facilite, é para facilitar a vida dos síndicos. Segue o pessoal que é muito bacana. Acabou, né? Vamos então seguir com o nosso programa aqui, Inteligência Condominial. Você está no YouTube? Se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é maravilhoso. E aí, você tá na Rede SPTV, toda segunda-feira, 19 às 20 horas, nosso encontro marcado para falar de condomínios, né? E vamos pra pergunta final. Doutor tá mais tranquilão agora, beleza. A última treta do dia, doutor. Vamos lá? Pronto. Gostei. Ele não tem dependência. Né? Pronto. Vamos lá, Matheus. E o título é Sinaleira de pedestres incomodando moradores. Olá, Matheus. Ele descreve o seguinte: no condomínio vizinho foi instalada uma sinaleira sonora e luminosa para saída de veículos. No entanto, a sirene é disparada 24 horas e algumas vezes ocorre do portão ficar travado, perturbando o sossego. Moro no município de São Bernardo do Campo e não encontrei nenhuma lei que exige tal recurso dos condomínios. Posso entrar com uma notificação extrajudicial para a remoção do mesmo? Haja vista que em conversas não se pronunciaram a desligamento do equipamento.
E aí ele fala, né, que ele pediu para desligar à noite, só que o síndico não quer. E aí fala assim, precisa manter por conta de lei condominial? Aí ele pergunta se ele pode entrar com ação extrajudicial para remover isso. Sim. Como é que pode dar essa situação aí? Então, a questão da notificação extrajudicial é um pedido externo administrativa onde o particular informa e pede providência. Onde aquela parte notificada ele pode cumprir ou não aquela medida, já que não há nenhuma força coercitiva a esse ponto. Mas ele pode ingressar, fazendo prova dessa questão, entrar judicialmente para que seja removido esse material. E uma ação ordinária, um processo comum, não é no juizado especial, ação ordinária. Nessa ação judicial, o magistrado vai designar um perito para fazer a captação sonora. E a parte da engenharia vai acrescentar esses pontos, mas a captação sonora, se há o prejuízo, se há o incômodo, não só para aquele morador, mas para todos os demais, e o juiz vai determinar com a obrigação de fazer para a remoção daquele dispositivo. Nesse caso, a pessoa correta para estar no polo ativo é o CNPJ, é o condomínio. O particular pode entrar? Pode, mas a força coercitiva do condomínio, bem como o prejuízo para os demais, pode sim ocorrer. Mas o perito vai chegar no local, vai identificar, vai fazer essa perícia, vai fazer a coleta, a medição sonora para conseguir demonstrar que há a perturbação ao sono e ao sossego daqueles moradores. E outra coisa importante, gente, isso aqui não é à toa não, né? É uma questão de segurança. Obrigação pelo Código de Trânsito. Então você está toda entrada e saída de veículos que gere risco ao trânsito. É porque o trânsito é definido da seguinte forma: todo mundo que circula na área, e as pessoas acham que é só o veículo, mas aquela sinaleira, principalmente para a gente da engenharia, é feita para alertar o pedestre. Muitas vezes você tem uma rampa, a pessoa não vê, está passando um idoso, aí o motorista tem que estar atento, porque está passando um idoso ali, o tempo dele é diferente, ele é obrigado a respeitar isso. Aquela sinalização serve para a pessoa parar. Você está vindo com o veículo, está saindo outro, para você parar. Né? Então ela é amarela e vermelha, fica circulando. Ela tem um potencial sonoro que, se está incomodando o vizinho, o que a vizinha vai fazer? Ela vai ver lá no apartamento dela, onde ela fala que incomoda, se aquele decibelímetro que a gente ensinou a ter certificado, calibrado lá no seu condomínio, está gerando problema. Pega 2 testemunhas, faz a foto do decibelímetro, faz a foto da sinaleira funcionando, mostra o horário, que vai estar no horário de sossego ali. Você tem a lei de vizinhança, ela está falando de São Bernardo dos Campos, mas o Código de Trânsito ele é federal. Você pode ter uma regulamentação sobre isso específico na lei municipal, você tem que buscar esse conhecimento. Né? Você tem a lei do estado, você tem a lei do município, e aí vai seccionando. Mas tanto o excesso do barulho no horário do descanso, ele é contabilizado de uma forma, como a continuidade sonora gera insalubridade. A gente acha que fez uma vez, não tem problema. Não, mas aquele barulho é constante. Imagina um condomínio que tem 250 apartamentos. São 200, estima-se que entra e saia o veículo uma vez por dia, pelo menos no apartamento. Sai uma vez e entra uma vez. Pelo menos 500 vezes essa sirene vai tocar. Qualquer pessoa vai ter um problema de indisposição ali, emocional. A gente conversou várias vezes aqui no programa sobre a sensibilidade das pessoas. Por isso que é fantástico esse universo humano, né? Tem gente que escuta 10 vezes melhor do que o outro. O outro, por natureza, é semi-surdo. Entende? É como a visão. Eu uso óculos desde moleque. Tem gente que nunca usou óculos. A gente tem que respeitar isso. Isso é conviver. Lei de trânsito determina que tem essa sinalização. Já essa sinalização incomodar, vai esbarrar na lei de vizinhança. As formas de comprovação e de análise se o sistema está correto, foi instalado corretamente, ele está cumprindo a função, o volume dessa sirene ele é regulável, você instala regulável, ele não pode exceder para as áreas residenciais o máximo ali de 85 decibéis, se eu não me engano, para as unidades próximas. Então, tem que conversar, mas não é conversar no sentido de briga, é de orientar, né? Que pode usar sim, mas tem como usar do jeito que outra coisa, ele falou que numa situação interessante, desligar só à noite, né? O barulho, porque também sim, sem ficar ali, né? Não tem previsão de desligar, tem previsão do barulho não incomodar o terceiro, é isso. Tá? A sinalização é obrigatória, se o condomínio colocou, talvez se o condomínio não tem, coloca no seu também, mas dentro do volume aceitável, tá? Que não gere insalubridade, que não traga essas questões pesadas para você. Bom demais, pessoal. Aí estamos encerrando mais uma edição do nosso Centro Condominial. Doutor, fica à vontade, suas considerações finais. Muito obrigado por vir aqui compartilhar seu conhecimento, né? Nós síndicos tem que estar sempre com a mente aberta para poder aprender e praticar para poder evitar problemas, né? Fica à vontade. Correto. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade, por expor parte da nossa atuação no direito condominial. Agradeço também o conhecimento, o aprendizado
do Diógenes no debate, antes dessa nossa conversa e durante a participação. Nós estamos aí há 10 anos trabalhando, atuando e orientamos o síndico, que tenha sempre uma assessoria jurídica da sua confiança para desenvolver o seu trabalho. É um investimento que preserva o condomínio, bem como preserva o seu direito pessoal. Muito obrigado. Jorge, fica à vontade. Lembrando, pessoal, Una Síndico aí, quais os dias? 19, 20 e 21 de setembro. Quinta, sexta e sábado, o dia inteiro para você. E, gente, eu fiquei muito feliz porque quando eu vi a palestra Master. Até que enfim estão olhando para a inteligência emocional, que é a parte mais importante dos condomínios. Para mim é a parte mais fundamental da vida, né? Eu vi que a palestra Master lá é de um especialista na inteligência emocional. Então vai ser um evento maravilhoso, quinta, sexta, sábado. E é um evento a gente poder se conectar, conversar, rever os amigos, conhecer o que está rolando no mercado condominial. Isso né? aí. Então você vai ter muitas palestras e muito conhecimento para nos ajudar até a gestão de qualidade. Fica à vontade, você vai estar lá, né? Vou estar lá, vem tomar um cafezinho com a gente. Lançando livros, né? Estande da BSB, você tomar um cafezinho, cara, vai sortear conhecer o livro. Nunca deu vamos livro, sortear um iPhone 15, iPhone 15 Pro 256, viu? Vai ser mais caro que a cobertura, anota aí. E a gente vai estar lá para te atender da melhor forma possível. Vai bater um papo com a gente lá. Eu, graças a Deus, estarei. Fui convidado a estar na palestra de engenharia condominial. O mercado olha muito para a parte do direito, né? Sim. E a engenharia vem se descobrindo, vem se inserindo nos meios condominiais. A gente tem um grande público aí em São Paulo. Um beijo para São Paulo, que são maravilhosos. 70% do nosso público é São Paulo. Acho que são mais... Assim, tem mais tempo de convivência com essa questão do direito, dos problemas, os tribunais são mais assertivos, né, nas varas ali. Brasília é maravilhoso também, mas a gente tem que respeitar. São Paulo tem 500 anos, Brasília está com 60, né? Então tem uma diferença de maturação social enorme. E a gente está lá na Una Síndico com a palestra de engenharia completinha para você, com os nossos produtos, lançamentos. A gente, além da questão de fazer o serviço para você, síndico, nós entregamos para você e para o condomínio toda a preparação dentro da linha da engenharia que você deve aplicar no seu condomínio. Você se despreocupa porque as orientações vêm por escrito, por vídeo, é bem legal. E para concorrer, como é que faz para concorrer o iPhone? Vai entrar no nosso canal lá no post Una Síndico, participe aqui, tem um grupo especial só da Una Síndico para ter esse sorteio. Lá na Una Síndico a gente vai fazer a entrada dessas pessoas no grupo, né? E aí a gente vai chamar eles para nossa live, pro nosso canal e fazer o sorteio para todo mundo. Vai ser na hora lá não? A nível nacional. Não, vai ser na hora lá não. Então sortear o que na hora lá então? Na hora lá? Não vou sortear nada. Tem que sortear alguma coisa lá na hora? Todo mundo sorteia? Todo mundo sorteia na hora? Eu achei que você ia sortear um carro. Não. Moto. Tô querendo, hein? Tô querendo. Depois da Bienal do Livro aí em São Paulo com vocês, quem sabe a gente sorteia um carro. Não é qual verdade? o Instagram? Ó, Instagram, @condominial engenharia. E eu tô abrindo aqui pro pessoal inscrito aqui do seu canal, do Inteligência Condominial, 50% de desconto na nossa plataforma. Anota aí, Brasil Cursos EAD. Você que é síndico precisa ter treinamento específico. E essa plataforma nossa, que é da minha esposa, ela dá treinamentos de todas as áreas que o síndico precisa para ser especialista na gestão de condomínio. Brasil Cursos EAD, coloca lá, coloca aqui, eu quero acesso à plataforma e a gente te manda um cupom de desconto, tá bom? 50% de desconto. Bom demais. Pessoal, muito obrigado, amigo síndico, muito obrigado, amiga síndico, muito obrigado você que mora em condomínio, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, porque aqui na rede SPTV, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, muito obrigado, energias positivas. Arro!